Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês não são bobos nem nada, eu acho que vocês já viram, tanto no título do vídeo como na capa, do que a gente vai falar hoje. Vamos comentar um pouquinho sobre as câmeras que nós utilizamos para fazer as gravações, mais em específico as GoPros, e os acessórios que a gente utiliza. Então, se você tem curiosidade também em saber como prender a GoPro na moto, quais acessórios, na verdade, você utiliza para isso, que ângulos que você consegue capturar, onde que dá para prender a GoPro, enfim, nós vamos falar de bastante coisa das câmeras e vamos mostrar um pouquinho sobre a configuração básica que a gente usa. Eu não vou dar nenhum tipo de aula, de nenhum tutorial de GoPro. Eu vou mostrar como eu uso e explicar o porquê que eu uso daquela maneira. Então, se você gostou já dessa ideia, já se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente a continuar gravando esses conteúdos para vocês. Beleza? Bora pro vídeo. Então, rapaziada, eu vou tentar apontar mais ou menos as coisas aqui. Vai ficar um pouco difícil, mas eu vou usar um artifício aqui. Eu vou pegar primeiro esse bastão, que vai ser o meu indicador. Então, a gente já começa aqui com um bastão, que é extensível, né? Então, a gente utiliza esse bastão aqui. Além dele ser extensível, ele tem um tripézinho aqui que abre e aí você consegue deixar a tua câmera lá de pé para gravar alguma coisa, além de poder subir ele, né? Começando por aqui, a gente tem alguns suportes que são aqueles suportes adesivos para você colar, né? É o que eu uso, por exemplo, no meu capacete. É esse suporte aqui. Para o capacete, ele é esse curvo. E aí, se você for colar em alguma superfície plana, existe um outro que é o plano. Aí você coloca um adesivo, né, da 3M nele, limpa bem a superfície que você vai colar e ele segura super bem. O pessoal às vezes fica com medo, eu nunca tive problema, já utilizei bastante esses adesivos aí em capacete, carro, moto, nunca tive problema. Esse aqui é só para colocar as GoPros como a gente tem aqui na ponta desse bastão ou no tripé, né, seja lá onde você for usar. Aqui tem um bastão mais antigo que a gente usa, também retrátil, um tripézinho. Esse aqui vocês já devem ter visto num outro vídeo, é o suporte para o peito, um suporte para a cabeça, um suporte de tiras para você prender em algum lugar que você queira. Esse suporte aqui é para qualquer superfície cilíndrica, como o guidão da moto, protetor de motor, vocês também já devem ter visto em outros vídeos. As baterias para as câmeras, que a gente sempre leva algumas aí para ficar substituindo. Os cabos, os carregadores, os cartões de memória. Cartão de memória tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eles têm que ser no mínimo classe 10 para você gravar em Full HD, ou eles têm que ser cartões mais potentes, digamos assim, mais velozes para você poder gravar em 4K. É o caso desse Samsung Evo aqui, é um cartão que já suporta 4K. Esses da SanDisk que eu tenho são os Ultra, eles gravam até Full HD, não dá para gravar 4K neles, apesar que, como eu já falei, a gente nunca grava em 4K, somente Full HD. Alguns outros acessórios aqui para colocar na ventosa, essa ventosa aqui vale até mostrar um pouquinho, né? O pessoal também, eu inclusive tinha muito receio dessa ventosa aqui, mas o acessório original da GoPro, que é o caso desse aqui, funciona super bem. Já usei tanto na bolha da moto, mas não aconselho porque acaba trincando aí, danificando a bolha da moto, porque essa ventosa é bem forte. Mas já usei na lataria, em cima do tanque de outras motos, lateral de carro, nunca tive problema. É só aplicar ela direitinho ali, coloca, a hora que você quer tirar ela, remove, sai, não tem problema nenhum, tá? O acessório original pode utilizar sem medo. Eu não colocaria a minha câmera, a minha GoPro, numa ventosa chinesa, por exemplo. Existem alguns acessórios chineses que também não vejo problema em utilizar, mas alguns é mais plausível utilizar o original. Microfone que não é da GoPro, mas a gente utiliza para as nossas gravações. O pessoal de vez em quando pergunta, né? Não vou entrar muito no mérito também, não é o foco desse vídeo aqui nesse momento. Controle, esse controle veio junto com essa GoPro, que é a 3 mais Black. Então você pode fazer uma conexão Wi-Fi e controlar a sua GoPro. Não lembro de cabeça a distância que esse controle alcança, mas é bem legal para utilizar. Quando eu estou na moto, eu prefiro ir com o dedo lá e utilizar e apertar o botão mesmo, do que prender o controle em outro lugar, né? Sem contar que daí a câmera tem que ficar com o modo Wi-Fi dela ligado, o que faz a bateria gastar muito mais rápido. Então eu quase não utilizo o controle. Aí aqui, alguns outros acessórios, né? Para você prender, tem esse em L, tem o chatinho aqui, para você fazer as curvas, para você parafusar todas as coisas.
Tem a caixinha da GoPro da 5, essa aqui é a caixinha da 3. Lembrando que a 3 ela necessita obrigatoriamente estar dentro da caixinha para ela ser estanque, desde que você use esse fundo aqui. Então você vai colocar aqui, aí você vai colocar a câmera dentro e só assim ela é a prova d'água. Essa não. Essa aqui ela é a prova d'água dessa maneira aqui já. Esse outro acessório é basicamente um extensor para você prender, né, a câmera em algum outro lugar que você queira. Isso aqui é para ela vibrar menos. Nas GoPros mais novas, né, das 5 para frente, o suporte que já vem com uma borracha ali. Então você prende ele e aí você aperta essa borracha aqui e funciona super bem. Aqui é um outro suporte que você prende ele e ele te dá essa opção, né, de você rotacionar aqui a 360 graus. Também não utilizo muito porque ele acaba adicionando um pouco de vibração na imagem, então não gosto muito de utilizar, mas é útil em determinados casos, né? E isso aqui são pastilhas anti-embaçantes, o pessoal reclama muito, fica uma dica bem bacana. Quando você usa essa GoPro dentro da caixa estanque dela por muito tempo, a câmera obviamente ela esquenta e acaba formando umidade bem na lente dela, o que acaba embaçando muito o vídeo. Então você coloca essas 2 ou 3 pastilhazinhas dessas anti-embaçante na câmera e aí resolve o problema, não embaça mais. E o legal é que dá para reutilizar ela. Se ela molhar, você bota no micro-ondas ali 10, 15 segundinhos, vira, mais 10, 15 segundinhos, tira, elas estão secas para serem utilizadas novamente. E aí aqui a caixa, né, que a gente transporta os acessórios. A gente não leva tudo toda vez, a gente seleciona mais ou menos os acessórios que nós vamos utilizar em cada viagem, né? A gente dá uma pensada um pouquinho antes para não ter que levar tudo. Agora pegando isso aqui, é outra dica legal. Isso aqui são películas de vidro protetoras para essa GoPro aqui. Ela tem tanto na frente aqui como na tela. E isso aqui já me salvou essa câmera uma vez que eu fiz uma besteira. A gente foi andar um trechinho bem curto, mas era um trecho de off. Eu acabei só largando a câmera com o bastão dentro do baú e ela ficou solta, ficou chacoalhando e a câmera ficou batendo no baú. E aí riscou a lente inteira. A hora que eu tirei eu falei, caramba, perdi a câmera. Eu lembrei, poxa, ainda bem que eu não sou tão Zé Mané assim e tinha colocado uma película. Aí eu tirei a película de vidro, coloquei outra, a câmera tá zerada, né? Então fica aí uma dica também para vocês fazerem isso aí. Bom, de acessórios, eu acredito que seja isso, os acessórios. Existem infinitos outros acessórios para as GoPros, tá? A gente inclusive tem outros, mas aí são acessórios assim para a câmera flutuar, né? Quando você vai para o mar aí para ela não afundar, aqueles domes para você gravar embaixo d'água. Mas como o nosso foco aqui é moto, vamos falar do que a gente usa aí para moto, né? E aí eu vou pegar essa aqui de exemplo, que é a nossa 5, é a 5 Black, e vou mostrar para vocês rapidamente, né? Algumas das detalhes, algumas das configurações. Não vou entrar muito em mérito, tem vídeo de GoPro aí que o pessoal ensina assim, ó, desossa elas, você aprende a usar super bem. Só vou mostrar algumas curiosidades, algumas coisas aí dela. Essa aqui já tem estabilizador de imagem que aquela 3 lá não tem. Então, normalmente quando a gente está usando no bastão, nós deixamos essa câmera aqui e aquela outra fica fixa, ou na moto ou no capacete. A qualidade de imagem, elas gravam super bem com bastante luz. Eu sempre deixo elas no modo automático, você consegue configurar se você souber o que você está fazendo, não é o meu caso. Você consegue configurar a imagem, obturador, brilho, enfim, toda aquela coisa arada, né, de foto e vídeo, você consegue configurar nelas. Aí ligando aqui, essa aqui, que é a 5, ela tem o visor. Aí o pessoal acha que é importantíssimo esse visor, eu já discordo, eu usei muitos anos a 3 ali que não tem o visor e nunca perdi nada que eu estava gravando. Nunca perdi nada, porque ela é uma grande angular, então é bem tranquilo para você utilizar. Infelizmente eu não vou conseguir focar muito bem aqui, pessoal. Bom, mas dá para ter uma ideia. Mas vamos lá, a bateria dela dura aí, depende, né, se a bateria tá nova, se é a bateria original, se é uma bateria ali, ó, daquelas ali que já são chinesinhas, né? As chinesinhas quebram muito bem o galho, mas elas duram menos do que a original, mas para quebrar galho é super bom, sabe? Quando a tua bateria original acabou, você não tem onde carregar. A bateria original dessas câmeras dura em torno aí de gravando vídeo, né? Depende da configuração que você está usando a câmera.
Nas configurações que a gente usa, a gente consegue gravar pelo menos 1 hora de vídeo com a bateria original, o que é um tempo mais que suficiente, né, com as baterias novas. Agora, que nem a da 3 já está um pouquinho mais baqueada, a bateria ela não aguenta tanto ali, está durando uns 30, 40 minutos, mas já é um tempo suficiente. Outra dica, quando você for gravar para editar vídeo depois, passeio de moto, grave takes curtos, não fique gravando takes de 5, 10, 15 minutos. Você vai gravar alguns segundos, no máximo 1 minuto, porque senão o teu vídeo depois fica enorme, fica difícil de editar, fica ruim de editar e o vídeo fica cansativo. Então, grave takes menores. Na configuração dela aqui, essa tela, como vocês perceberam, é uma tela touch, né? Então você consegue mexer nela aqui. Não sei se está dando para ver, acho até que não, mas a gente sempre usa em 1080p a resolução, os quadros por segundo, ou FPS, né, frames por segundo, a gente deixa em 24. Se você quiser da câmera lenta, você tem que aumentar isso aqui, tá? Se você quiser uma qualidade maior, você pode até chegar no 4K, né? Nessa câmera, ó, ela começou a gravar, rapaziada. E eu falei gravar, na verdade, ó lá, ela começou a gravar. Já vou entrar numa outra curiosidade, então. Quando eu utilizava a câmera aqui em casa para fazer as gravações, às vezes ela parava de gravar. E olha só, eu falei de propósito. Vocês repararam quando eu falei parar de gravar, ela parou de gravar? E eu ficava gravando e essa câmera ficava desligando. E eu não sabia por quê. Eu já estava pé da vida que a câmera ficava desligando e desligava e desligava. E eu não sabia por quê. E aí depois de muito tempo, o Zezão Mané aqui lembrou que essa câmera aqui, ela tem, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem reconhecimento de voz. E aí você tem que desativar o reconhecimento de voz, porque tem algumas palavras que se você falar, ela vai fazer o que você pediu. Se você fala palavras como, sei lá, GoPro, desligar, vamos ligar de novo aqui no botão, ó. E aí vocês perceberam que a gente está conversando aqui e ela fica fazendo coisas. Então é o reconhecimento de voz dela. Então se você fala para ela gravar, para ela parar, desligar, fotografar ou qualquer palavra, finalizar, interromper, ela acaba entendendo e corta a tua gravação. Então fica uma dica, se você vai usar aí para gravar em casa, essas coisas, desliga aqui o controle de voz. Elas têm a conexão Wi-Fi para você conectar no seu celular, então a outra também, se você consegue conectar no seu celular e para você ver a imagem que ela está gravando, né, pode ser útil aí. Mas voltando, nós gravamos, como eu estava falando, 1080p, 24 frames por segundo. E o modo dela vai ficar para uma outra parte desse vídeo, porque já está ficando muito longo para variar, né, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e não percam a próxima, que eu vou mostrar para vocês a diferença em cada modo de visão desse. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e falou!